mensagens sobre a identidade de Jesus, nós vamos perguntar para Marcos quem é Jesus. Então, nós começamos na quarta-feira passada uma nova série, e a nossa proposta, o nosso propósito é conhecer mais a respeito das descrições que o Novo Testamento faz da pessoa de Jesus. E nós, então, estudamos na semana passada o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Mateus, e nós vimos que Jesus é o cumprimento das Sagradas Escrituras. A identidade de Jesus no Evangelho de Mateus é construída a partir do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento das profecias. Não é por acaso tantas citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Não é por acaso que o Evangelho de Mateus, por várias vezes, afirma que as Escrituras estão se cumprindo na vida de Jesus e no ministério de Jesus. Notamos então que a identidade de Jesus, de acordo com Mateus, no Evangelho de Mateus, está diretamente vinculada, ligada ao público de Mateus. Mateus estava escrevendo para um público, e aquele público é os judeus. Precisamos ter cuidado para não fazer uma confusão aqui quanto aos evangelhos. Os evangelhos foram dados para nós, igreja. Os evangelhos, eles são para a nossa edificação, mas os evangelhos, eles estão tratando daquele contexto judaico, e o público que está em primeira mão sendo mencionado, sendo citado, o propósito de Mateus ao lidar com aquele evangelho é justamente mostrar para os judeus que Jesus é o cumprimento das Escrituras, que Jesus é o Messias, que era tão esperado, tão aguardado. É por isso que Jesus é mencionado, é citado no Evangelho de Mateus, logo no início, naquela genealogia, como filho de Davi, como filho de Abraão. E é por isso também que nós temos Mateus citando Isaías e afirmando que Jesus era, então, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o Messias chegou, o Messias está com o seu povo. Esta é a mensagem do Evangelho de Mateus. Assim como os profetas haviam então profetizado, o Messias chegou, e ali nós temos o cumprimento de várias profecias na vida de Jesus. Esta é a construção da identidade de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Quando nós lançamos os nossos olhos sobre o Evangelho de Marcos, o que nós podemos notar? Qual a identidade de Jesus para Marcos? Então, como Marcos Jesus constrói o seu ministério? Isso é importante porque cada um dos evangelhos possui peculiaridades, e eles acabam construindo suas histórias de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu público, e nós precisamos ter sempre muita atenção em cada detalhe dos evangelhos. E a maneira que Marcos constrói Jesus, a identidade de Jesus, ela é diferente de Mateus. O Evangelho de Marcos também lida com Jesus de maneira messiânica, ou seja, para Marcos, Jesus também é o Messias, mas não apenas o Messias. Nós vamos notar que Marcos ele vai trazer uma complexidade maior ao redor da identidade de Jesus. Marcos vai construir Jesus ao redor da imagem do servo sofredor e do Filho do Homem, ou do Filho de Deus. Nós vamos ver pelo menos esses dois aspectos, o aspecto da divindade e o aspecto da humanidade de Jesus, sendo bem destacado no Evangelho de Marcos. Gostaria de convidar os amados irmãos para uma passagem que trata da identidade de Jesus de uma maneira bem específica e direta no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8,
Veja comigo, por gentileza, Marcos capítulo 8. Vamos ler aí a partir do versículo 27. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. Eu quero que você atente que estaremos diante de um diálogo. Muitas das descrições a respeito de Jesus, de seu ministério, de seu propósito terreno, está construído ao redor de diálogos. E aqui é onde Jesus está conversando com seus discípulos, e o que está no centro da conversa de Jesus é justamente a questão da sua identidade. Quem é Jesus? É o aspecto principal que está sendo trabalhado aqui em Marcos 8. Nota a pergunta, o questionamento que Jesus levanta neste diálogo com os seus discípulos. Versículo 27. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou-lhes: que dizem os homens que eu sou? Meus irmãos, é fácil notar aqui, por esse primeiro verso, que Jesus está interessado em saber o que as pessoas pensavam sobre ele. Logicamente que é completamente diferente de nós estarmos preocupados com o que as pessoas acham de nós. Aqui, esta pergunta, ela está direcionada à identidade de Jesus nos evangelhos. Então, quando muitas das vezes nós estamos interessados em saber o que as pessoas pensam de nós, não é um interesse muito espiritual, mas aqui tem a ver com a teologia, a construção de quem é Jesus. É isso que o Marcos está enfatizando, é isso que está em jogo aqui. Jesus, ele se interessa então para saber a opinião de algumas pessoas a respeito da sua identidade, a respeito da sua pessoa. O que será que as pessoas entendiam a respeito de Jesus? O que será que as pessoas entendiam a respeito da sua missão? Jesus estava caminhando com algumas pessoas, vivendo com algumas pessoas, e a pergunta que nós fazemos é: o que essas pessoas entendiam a respeito de Jesus? O que essas pessoas entendiam a respeito dos milagres operados por Jesus? O que essas pessoas aprendiam a respeito dos ensinamentos feitos por Jesus? Jesus então questiona os seus discípulos, e a resposta dos seus discípulos vem aí no versículo 28, Marcos capítulo 8, versículo 28, nota aí a resposta. E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. O que nós notamos nas respostas aqui dos discípulos é que todos aqueles que estavam ao redor de Jesus, aqueles que estavam conseguindo conviver com ele, não conseguiam entender quem ele era. De uma maneira incrível, as pessoas erravam o alvo a respeito da identidade de Jesus. Elas tentavam criar uma identidade para Jesus e imaginar quem Jesus poderia ser, mas de fato elas não estavam conseguindo compreender quem Jesus de fato era. Esta característica de tentar acertar, tentar adivinhar a identidade de Jesus, não é algo específico daquela época. Nós vivemos rodeados de pessoas que acham que sabem quem é Jesus, mas não conhecem, erram o alvo todas as vezes. Quando começam a descrever sobre Jesus, o descrevem de várias maneiras, de várias formas, mas não conseguem entender de fato quem é Jesus, não tem a sua identidade de uma maneira descoberta. As pessoas acabam ouvindo falar sobre Jesus, a nossa cultura está encharcada do nome Jesus, até mesmo os anos são divididos como antes de Cristo,
depois de Cristo, mas as pessoas não entendem quem é Cristo. Eu estava vendo um documentário há pouco tempo, onde algumas pessoas do Brasil, alguns jovens universitários, nunca ouviram falar sobre Jesus. Nós ouvimos isso e não conseguimos compreender. Como você nunca ouviu falar sobre Jesus? E nessa entrevista havia uma pergunta: quem é Jesus? O que você conhece sobre Jesus? E alguns respondiam: eu não sei quem é Jesus, eu nunca ouvi falar sobre Jesus. E você nunca leu a Bíblia? Não, eu não conheço Jesus, eu não acredito na Bíblia. E aqui no nosso país, ao nosso redor, pessoas que não sabem quem é Jesus, não conhecem a respeito de Jesus, ou quando sabem alguma coisa de Jesus, tentam montar uma caricatura completamente estranha de Jesus, muito diferente daquilo que os evangelhos descrevem sobre Jesus. Quem é Jesus? Esta é a pergunta que o próprio Jesus faz aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Jesus ouve aquelas respostas todas equivocadas, erradas, todas elas têm uma explicação, não vamos entrar aqui em detalhes, mas quando você vai ver, alguns acreditavam que ele era a reencarnação de João Batista, outros estão ligando ele a Elias, porque Elias foi levado para Deus, então Elias estava voltando, e muitos estavam tratando ele como um profeta, como Jeremias, e alguns até mesmo descreviam Jesus como Moisés, dentro da cultura judaica. Jesus escuta então aquelas colocações sobre a sua identidade, e ele então levanta uma outra questão, e sempre acontece isso nos diálogos com Jesus. Jesus ele tem um método bem interessante de evangelismo. Ele começa de uma maneira macro, com um plano de fundo bem distante, depois ele traz a conversa para uma pessoalidade, ele traz a responsabilidade para aquele que está próximo dele. Nota a pergunta que Jesus faz no início do versículo 29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Note que a questão agora está voltada para os discípulos, para aqueles que estavam seguindo a Jesus, como se Jesus estivesse dizendo: tudo bem, todos esses que estão me seguindo de longe, todos esses que estão apenas interessados na multiplicação dos pães, estão interessados em algo que eu possa oferecer, têm uma concepção errada a respeito da minha pessoa. Mas vocês, como vocês me enxergam? Quem eu sou para vocês? Qual é a minha identidade para vocês? Acredito que esta pergunta de Jesus, que traz uma responsabilidade sobre aqueles apóstolos, sobre aqueles discípulos, precisa também ser respondida por cada um de nós. Imagine Jesus olhando para você, diante de você, e te perguntando: quem eu sou para você? Como você me define? Qual é a minha importância para a sua vida? Qual é a minha identidade para você? Isso é uma pergunta que todos nós precisamos saber responder, porque é o nosso destino eterno que está em jogo. Parece uma pergunta simples, mas coloca toda a vida eterna em xeque. Quem é Jesus para você? Você não pode ver Jesus apenas como mestre, você não pode encarar Jesus apenas como um curandeiro, você não pode enxergar Jesus apenas como um profeta. Você tem que entender Jesus aos moldes das descrições que são feitas nas Escrituras. Jesus é descrito no Evangelho de Mateus como aquele que tinha sido prometido como cumprimento, e Jesus é descrito no Evangelho de Marcos como o Deus que veio para sofrer, o servo
sofredor em forma de Deus. Pedro traz uma resposta que está em completa harmonia com o que nós aprendemos em Mateus. Qual é a resposta de Pedro? Respondendo Pedro, ele disse: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Ele era aquele que Israel tanto aguardava, tanto esperava. O que é intrigante é que ele veio, mas Israel não o conheceu. Tanta expectativa, tanto desejo pelo Messias, o Messias chegou, mas ele não chegou aos moldes da teologia judaica, ele não chegou da maneira que os judeus aguardavam, da maneira que os judeus esperavam. Ele chegou de uma maneira completamente diferente. Ele chegou como um servo sofredor, e sendo assim, os judeus não conseguiam vê-lo, não conseguiam compreender, não conseguiam então entender quem era Jesus. Por quê? Porque tinham criado uma teologia que não condizia com todas as descrições feitas de Jesus no Antigo Testamento. Jesus era aquele que Israel esperava, ele era o Messias. Olha o que é dito no versículo 30. Nós temos aqui uma das questões bem intrigantes nas palavras de Jesus, nos discursos de Jesus. Após Pedro declarar a identidade de Jesus, Jesus faz uma advertência, e ele diz, versículo 30: advertiu-os Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. A identidade de Jesus é um mistério messiânico. No primeiro século, muitas das vezes, Jesus ele fez questão de que os demônios não declarassem quem ele era, de que os discípulos não declarassem quem ele era. Muitos milagres foram operados e as pessoas que foram alvos de cura, foram alvos de grandes prodígios de Deus, foram proibidas de declarar a identidade de Jesus. E muitas das vezes o que nós notamos é que elas não conseguem se aguentar, né? E elas começam já a falar que foi Jesus, que foi ele que me curou. O ministério de Jesus, meus irmãos, é marcado por este mistério ao redor da sua identidade. Jesus, naquele momento, ele não queria ser confundido com o Messias político que Israel esperava. Na multiplicação dos pães e peixes, no Evangelho de João, já houve uma tentativa por parte do povo de fazer com que Jesus reinasse logo, de fazer com que Jesus assumisse o seu reino literal, terreno. Mas não era esta a proposta de Jesus, não era este o propósito de Jesus. Sua missão como Messias era bem diferente daquilo que os judeus tinham como expectativa, daquilo que os judeus aguardavam e queriam. Jesus faz questão de que essa sua identidade, ela vai se revelando aos poucos até a cruz, até a ressurreição. Os seus atos, as suas profecias deveriam declarar de uma maneira silenciosa quem ele era. As pessoas deveriam notar que de fato Jesus era aquele que tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Note que esse mistério ao redor da identidade de Jesus acabou trazendo confusão até mesmo para aquele que veio para preparar o caminho de Jesus. Estou falando de quem? De João Batista. Em determinado momento, João Batista começa a questionar a identidade de Jesus. Abra aí comigo em Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ler aí dos versículos 2 em diante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do verso 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou aos seus discípulos perguntar-lhe:
És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Deixe-me só enfatizar um detalhe aqui. Eu não quero entrar nesta linha de argumentação essa noite, mas eu gostaria de enfatizar um detalhe. Nota que no final do versículo 5 é dito que aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que o pobre precisa é ouvir o Evangelho. Isso é completamente contrário ao que muitos estão falando que é ou caracterizando a missão da igreja na atualidade. Então Jesus diz: olha, aos pobres deve ser pregado o Evangelho, porque o problema do homem, meus amados irmãos, é o seu destino. O problema do homem é o pecado. O problema do homem é que ele está destinado ao inferno. Esta é a ênfase. Isto não significa que nós devemos cruzar os braços diante de boas obras, diante de ajuda aos necessitados, mas a ênfase sempre deve ser a pregação do Evangelho. E pregar o Evangelho é anunciar mesmo boas novas, porque até mesmo o conceito de Evangelho está sendo remodelado, modificado. Eu vou entrar aqui, mas este é um aspecto importante de se pensar e entender. A identidade de Jesus, o que estamos notando aqui no texto de Mateus, é que está causando confusão até mesmo na mente de João Batista. É João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem era Jesus, mas agora o que nós vemos João Batista no cárcere questionando: é Jesus mesmo? Por que esse questionamento chega ao homem que veio para preparar o caminho de Jesus? Não é esquisito? Não é estranho isso? Porque se alguém tinha certeza de quem era Jesus, este era João Batista, ninguém mais. João Batista foi preparado para declarar Jesus, preparar tudo para a chegada de Jesus. Foi o próprio João Batista que batizou a Jesus, que viu toda aquela obra acontecendo ali onde o pai disse: este é meu filho amado, ninguém me compraz. E é o próprio João Batista que está dizendo: será que é ele? Pergunta para ele se ele é o Messias. O que está acontecendo? O reino, meus amados irmãos, físico, terreno, não estava acontecendo. Jerusalém e os judeus ainda estavam sob a mão poderosa e opressiva de Roma. Inclusive João Batista estava encarcerado, preso, sofrendo. A grande expectativa era que o Messias chegasse e ele acabasse com toda aquela opressão, que ele chegasse e ele acabasse com todo aquele poder romano sobre o povo judeu. E aquilo começou a trazer uma confusão, amigo de João Batista, porque ao mesmo tempo que ele sabia quem era Jesus, ele não estava vendo o reino acontecendo, ele não estava vendo o reino terreno acontecer diante dos seus olhos. Pelo contrário, as coisas estavam indo de mal a pior, não só para João Batista, mas o próprio Jesus Cristo vai dizer que ele vai ser morto. João Batista iria ser morto e o próprio Messias aguardado seria morto. Como assim? Isto então causava uma grande confusão na mente daqueles judeus. Perceba que para Marcos, Jesus é declarado como o Messias, porque nas palavras de Pedro, Jesus é o Cristo. Mas existe um detalhe importante dentro do Evangelho de Marcos, que eu quero que os amados irmãos percebam. Logo após a declaração de Pedro sobre Jesus e o segredo messiânico
ali ser resguardado. Veja o que é dito em Marcos 8, versículos 31 e 32. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 e 32. Então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus era o Messias. O próprio apóstolo Pedro tinha declarado esta informação. Mas Jesus não tinha vindo aos moldes da expectativa judaica. Esta descrição de Jesus, que encontramos no versículo 31 e 32, enfatiza que a sua identidade estava ligada à sua missão. Jesus afirmou que o sofrimento era necessário para o Messias. Havia necessidade de que Jesus sofresse, justamente para que as profecias acerca dele se cumprissem. Mas não era fácil entender isto no primeiro século, que o Messias iria padecer, sofrer, ser perseguido, ser crucificado. Tanto que a reação de Pedro é uma reação de reprovação. Pedro começou a reprovar Jesus. Não diga isto, porque aquelas afirmações de Jesus eram afirmações chocantes para Pedro, para o contexto de João Batista, para todo judeu. Algo que precisa ser notado aqui dentro desse contexto, versículo 31, versículo 32, e que facilmente passa despercebido, é que Jesus está afirmando que vai sofrer, e ele é o Filho do Homem. São duas informações dentro da sua identidade. Nota que no versículo 31 ele diz: era necessário que o Filho do Homem sofresse. Jesus está, nesta declaração, unindo duas verdades do Antigo Testamento. Algo que até aquele momento ainda não tinha acontecido. Jesus está lidando com duas declarações diferentes a respeito do Messias, e está colocando as duas declarações em um só momento, em uma só declaração. A expressão Filho do Homem era uma expressão comum dentro do contexto hebraico, mas este termo, esta expressão para Jesus, ela foi adotada a partir do livro de Daniel. A ideia em Daniel é bem curiosa, porque o Filho do Homem em Daniel não sofre. O Filho do Homem em Daniel, ele tem domínio. O Filho do Homem em Daniel, ele tem glória. E Jesus estava dizendo que o Filho do Homem tinha que sofrer, não fazia sentido. Olha Daniel comigo, volta aí, Daniel capítulo 7, veja a descrição do Filho do Homem em Daniel capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Daniel capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o quê? Domínio e glória, e o reino
para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quais são as características do Filho do Homem? Então, o Filho do Homem vem em glória, em domínio. O reino vai ser estabelecido. Ele vai ser Senhor sobre todas as nações. Todos os povos vão servir a Ele. O que nós encontramos no Evangelho de Marcos é uma construção onde o Filho do Homem vai servir, onde o Filho do Homem vai sofrer. É algo completamente contrário àquilo que se tinha em relação ao livro de Daniel. O que Jesus está fazendo com esta declaração, o que Marcos está construindo com essas declarações de Jesus, é que Jesus, ele era o Filho de Deus e o servo sofredor. Então são duas características de Jesus que Marcos constrói: a divindade de Jesus em glória e o seu sofrimento por causa da sua encarnação. Quando nós falamos do servo sofredor, nós lembramos logo de Isaías. Existem passagens em Isaías que falam a respeito do servo sofredor. A mais conhecida está em Isaías 52, 53, que vai fazer toda aquela descrição do servo sofredor. Note que essas duas figuras, Filho do Homem e o servo sofredor, não faziam nenhum sentido dentro do contexto judaico. Isso era uma construção nova criada por Jesus. Veja comigo Marcos 10, 45. Olha que informação chocante. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem, a descrição de Daniel, não veio para ser servido. Mas o que é dito em Daniel? Que o Filho do Homem veio para ser servido. E o texto diz: ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nota que descrição intrigante. Então, todo judeu que ouvisse a esta descrição do Filho do Homem começaria a entrar em grande confusão, porque não era isto que se esperava. Se esperava o Filho do Homem em glória, em poder, assumindo o seu reino terreno. Mas o que nós vemos aqui é que Jesus afirma que o Filho do Homem precisa vir, servir, morrer e ressuscitar. Esta é a construção teológica que o Evangelho de Marcos vai fazer a respeito da pessoa de Jesus. Esta é a identidade de Jesus no Evangelho de Marcos: o Filho do Homem, o Filho de Deus, a divindade. Tanto que o primeiro versículo do capítulo 1 de Marcos já aponta para Jesus como aquele que é Filho de Deus e também o servo sofredor. Esta é a base para que nós possamos entender melhor a pessoa de Jesus. Jesus, em pelo menos 2 estágios. Jesus veio como servo sofredor, já veio como Filho do Homem, mas existe um aspecto das profecias de Jesus que só vão se concretizar, se consumar na sua segunda vinda, quando ele de fato vier. Então aí nós veremos o Jesus, Filho do Homem, em poder, em glória, e todos então se prostrando para o servir. O serviço de Jesus, esta identidade criada por Marcos a respeito de Jesus, um servo sofredor, também deve falar muito a respeito da nossa identidade. Se Jesus é servo sofredor, nós não podemos ser servos vitoriosos, nós também seremos servos sofredores. Nós também participaremos dos sofrimentos de Cristo Jesus, porque se humilharam a Jesus, o que dirá dos seus discípulos? Muitas das vezes nós não temos esta verdade tão firme e tão latente em nossas mentes.
Mas Jesus veio, padeceu, sofreu, e enquanto Jesus não voltar, nós somos chamados a caminhar nos mesmos passos, nas mesmas pisadas, tomar a cruz, seguir rumo à morte. Este é o caminho do servo do Senhor. É por isso que esta teologia da vitória, como nós ouvimos nos nossos dias, ela é tão danosa, porque ela nos coloca numa via completamente diferente da de Jesus. A via de Jesus é a via dolorosa, e essa é a via mesmo, a via do Calvário, que nós somos chamados a trilhar. Não a via do triunfo, não a via dos soldados romanos, a via ápia de Roma, mas a via que tem sofrimento, morte, dificuldades. Esta via, porque Jesus veio como servo sofredor, e o Evangelho de Marcos faz esta construção. Mas não só isso, Jesus também veio para ser servo. Não é isso que o texto nos diz? Jesus veio para ser servo. Não dá para vivermos em contexto de igreja onde os crentes querem ser servidos e não servir. Não existe esse conceito no Novo Testamento. O contexto do Novo Testamento, até mesmo na briga que existia entre os apóstolos para quem seria o maior, a resposta de Jesus é: o maior é aquele que serve. Então nós devemos brigar para servir. Nós devemos lutar para quem serve mais, para quem evangeliza mais, para quem ama mais, para quem ajuda mais o outro, para quem está mais presente na vida do outro em humildade, em serviço. Porque foi justamente este traje que Jesus tomou e vestiu quando veio, o traje de servo. Então não há espaço, meus amados irmãos, para um senso de orgulho, um senso de arrogância, um senso de sentar no banco e receber. O conceito correto de igreja é que todos nós servimos uns aos outros. Este é o conceito bíblico para os servos do Senhor, onde eu te sirvo de uma maneira e você me serve de uma outra maneira, e todos nós juntos servimos a este mundo que está em degradação moral e pecaminosa. Então é este o conceito. Então Jesus veio e nos ensinou o caminho do sofrimento, o caminho do servo sofredor, o caminho do serviço, e é após a morte que nós vamos encontrar Jesus em glória e seremos semelhantes a Ele. Amém? Vamos orar. Deus amado, queremos te agradecer pela riqueza, ó Deus, da identidade de Jesus no Evangelho de Marcos. Sabemos que os evangelhos sinóticos, eles possuem grande harmonia. Os temas, ó Deus, são sobrepostos, eles se completam. Mas é interessante, ó Deus, notar algumas peculiaridades, alguns aspectos, a partir, ó Deus, da escrita de cada um dos autores. Obrigado, Deus, por nos ensinar um pouco mais a respeito da tua identidade, porque precisamos saber quem é Jesus, precisamos responder quem é Jesus para este mundo em completa confusão, um mundo que está completamente, ó Deus, distante do teu trono e avesso à tua glória, perdido quanto à tua identidade. Ó Deus, que nós possamos estar capacitados a ter uma visão mais plena, um pouco mais profunda a respeito da tua identidade, e que ao sermos conclamados para falar de Ti, possamos, ó Deus, ter em mente todo um leque de descrições, toda uma riqueza doutrinária que o Novo Testamento nos mostra. Abençoa o teu povo em se mostrar para o teu povo. Nos abençoa, ó Deus, em se revelar para nós, porque a maior bênção que podemos ter é te conhecer mais através da tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então estamos encerrando o nosso culto essa noite.